A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui mais uma vez, início de um novo trimestre, o quarto trimestre de 2021, o último. Estamos mais uma vez também encerrando mais um ano. Isso nos dá a entender que Jesus está cada vez mais próximo de buscar a sua igreja. De antemão eu quero te pedir, compartilha a nossa live, compartilha o nosso vídeo, visite o nosso canal no YouTube, Esfama Jesus Evangelizando na Net, a nossa rádio EBD, a nossa rádio Falusb e o nosso canal aqui no Facebook, ok? Você compartilha, se inscreve em nossos canais e ajuda a divulgar o Evangelho de Jesus, esse trabalho de evangelização através da internet. Vamos anunciar enquanto é dia, porque a noite vem e que ninguém pode trabalhar, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então conto com sua participação para compartilhar o vídeo, deixar seu comentário, seja ele negativo ou positivo. Nós temos plena consciência de que sempre haverá falha da nossa parte e, havendo falha, a correção é sempre bem-vinda, ok? Mais uma vez apresentando, nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um Recanto do Caíque, pastor presidente, o pastor Manassés Neiva e Adelfi Lauro de Freitas, superintendente local, o presbítero Joséilton, esse que você vê aí, e esse que vos fala, superintendente da Escola Bíblica Dominical, nesta congregação Recanto do Caíque. Convido a você para participar da nossa Escola Bíblica Dominical em todo o território nacional, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil e aqui também em Lauro de Freitas, na Bahia. Amém? Vamos para a nossa leitura diária, versículo a versículo, que sempre fazemos. Damos um breve comentário dentro da leitura diária, fazendo essa diferença dos demais irmãos que posta conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Ele sempre adentra ao assunto da lição em um todo. Eu me atenho mais à nossa leitura diária, que também é parte da nossa lição. Já também mandando um alô aí para o nosso irmão e companheiro desse trabalho, o nosso irmão Arlindo, bispo, conhecido por nós na época de jovem. Uma alusão para o nosso companheiro que também faz esse trabalho de Escola Bíblica Dominical na internet. Amém? O tema central da nossa lição desse último trimestre de 2021 é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo do gentil para a igreja de Cristo. É isso aí. E nós estaremos estudando durante esses 3 últimos meses que resta do ano de 2021 sobre a vida do apóstolo Paulo, seu ministério, toda a sua aplicação na obra de Deus e tudo que será ensinado será para que nós venhamos abraçar e praticar e seguir esse exemplo do homem de Deus que foi o apóstolo Paulo para a igreja de Cristo na face da terra. Amém? Vamos à nossa
leitura bíblica diária, mas antes quero fazer também a leitura do texto áureo e da verdade prática no nome do Senhor Jesus Cristo. É nossa lição, é a lição de número 1. O título desta lição é O Mundo do Apóstolo Paulo. Texto áureo diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis da terra e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo de número 15. A verdade prática diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer grande obra. Amém, queridos? Está aí nossa verdade prática e o texto áureo. Seguindo aqui na nossa leitura diária, versículo a versículo. Mais uma vez, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe a nossa live essa que nós gravamos antecipado e depois transmitimos ao vivo. Amém? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Paulo chamado para ser apóstolo, baseado em Romanos 1:1, 1 Coríntios 1:1 e Efésios 1:1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, chamado para apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: enviado para os gentios, baseado em Atos capítulo 26, versículo de número 16 ao 18, que diz: Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para ti por mim ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas que pelas quais que aparecerei ainda, livrando deste povo e do gentio, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecado e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Paulo, um defensor da fé. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6, que diz: Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aí está aquilo que eu disse, de breves comentários dentro da leitura diária. Parece até uma contradição para quem lê de forma sem perceber o contexto e aquilo que Paulo realmente está querendo dizer. E do que estou falando? Nós sabemos que existe só um Deus,
E Paulo, nesse texto, vai dizer que existe só um Deus verdadeiro. Mas nesse texto também, ele vai dizer que muitos se fazem deuses. Muitos se fazem deuses. E ele diz a muitos deuses desses que se fazem. Mas para nós há um só Deus. E aí ele faz esse reforço quando ele escreve uma das suas cartas a Timóteo, quando ele diz: pois que também só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não há nenhuma dificuldade de entender que Paulo aqui está se referindo àquelas, tanto homens como espíritos caídos, que agora tentam se passar por deuses e não são deuses. Outra passagem também que Paulo se referiu a isso, ele disse: pois que o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, Satanás, para enganar as pessoas, ele se apresenta como Deus, Deus de letra minúscula, porque Deus verdadeiro só há um só. Amém? Vamos seguindo. Na quinta-feira, Atos, capítulo, melhor dizendo, a meditação diária diz: Paulo declara sua identidade judaica, baseado em Atos, capítulo de número 22, versículo 3. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus com todos vós hoje sois. Aqui Paulo, por estar sendo perseguido pelos seus irmãos judeus, ele se apresentou como autêntico judeu, e não só isso, era judeu e zeloso pela lei. Mas ele descobriu que a lei só tinha a função de lhe revelar que ele era pecador. Ao revelar que ele era pecador, só tinha uma saída: se converter a Cristo. E depois de convertido a Cristo, ele agora procurou mostrar isso para os seus irmãos judeus, e os seus irmãos não entenderam, como Cristo já tinha lhe dito que eles não entenderiam, e não entendendo passou a perseguir o apóstolo Paulo. Vamos seguindo. E na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: seu zelo pela religião judaica, Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Aí Paulo confirma aquilo que eu falei no comentário da meditação da quinta-feira. Paulo era extremamente zeloso pela lei, e por causa dessa desse seu zelo pela lei, era que levava Paulo a fazer o que fazia quando ainda não se tinha convertido a Cristo. E o interessante, queridos irmãos, que nós precisamos aprender, e Paulo também ensina isso em uma das suas epístolas, que algumas pessoas, antes de se converter a Cristo, naquilo que ele fazia lá para o mundo, fazia com um empenho, com um zelo tremendo, terrível. Depois que se torna servo de Cristo, torna-se apático em relação às coisas do Evangelho. E ultimamente isso tem acontecido. As pessoas têm se tornado servos de Jesus, mas não tem sido zeloso como era anterior, antes da sua conversão. E Paulo, como nós estaremos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, uma das características que Paulo nos transmite através das suas cartas é justamente isso. Paulo, ele, antes de se tornar cristão, Paulo era ferrenho e zeloso pela lei judaica, pela lei de Moisés.
E por causa desse seu zelo, era que ele perseguia os cristãos. Mas quando ele se converte a Cristo, ele não deixou de ter a mesma aplicação, de se entregar da mesma forma que ele se entregava anteriormente ao judaísmo. Assim como ele se entregava ao judaísmo, Paulo passou a se entregar ao cristianismo para o divulgar. Amém? Vamos seguir e já quase encerrando. No sábado, a nossa meditação diária diz o chamado de Paulo para a missão, baseado em Atos 13, verso 1 ao 3, que diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aí está, queridos irmãos, a nossa leitura diária, versículo a versículo, desse trimestre, dessa primeira lição do quarto trimestre, que estaremos dando início no próximo domingo. Conto com a participação de todos vocês e deixo aqui o meu minha paz, a paz do Senhor para o nosso irmão Arlindo e o nosso presbítero Ezequias Henrique, servos do Senhor, presbítero Ezequias Henrique e professor Arlindo, bispo. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Compartilhe, curta e comente, e inscreva-se em nossos canais no YouTube, Evangelizando na Net, Esfama Jesus, e o nosso canal aqui no Face, Rádio Falusb Online. Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.